seria já prático. Em Você geral, já imaginou? Eu não tinha um pensado nisso. 0800, que já está na hora também do Poder Executivo. Uma ouvidoria, né? Uma ouvidoria, ou Ouvidoria mesmo a pública. Câmara, por que não, né? Aliás, fica aqui a ideia de uma ouvidoria para a Câmara. Pois Eu é. vou propor esse requerimento ao presidente. Porque aí a pessoa vai ter uma solução, senão até... Exatamente. Então, E hoje, como o tempo é tudo muito rápido, ela já, dali mesmo, ela já até liga no celular. Falou, olha, essa agência aqui, embora está escrito que ela deveria disponibilizar esses serviços, acabei de detectar que não tem este. banheiro para né? homem e mulher, banheiro adequado aos que têm necessidades especiais, bebedouro de água, tapume para proteção, câmera Que externa. a gente observa que não tem nada disso, né? Mas porque a gente não sabe que tem. Essas leis foram aprovadas, mas elas dormem dentro do ordenamento jurídico. Está lá na relação de leis, mas dormindo dentro do ordenamento jurídico. Então, a partir dessa constatação, que isso precisa ser aplicado. E quem faz essa cobrança é o usuário do sistema. Mas ele precisa saber. De que forma que ele precisa saber? A hora que ele entra na agência. E como é que ele vai saber isso? A hora que tiver escrito que ele tem todos esses direitos. Vamos imaginar que daqui 8 meses, um ano, a gente produz uma nova lei complementar a essas que já existem. Ela terá que ser incluída de novo nesse Porque vai se aperfeiçoando, né? Essa dinâmica. Então, esse é um grande projeto e eu acho que dentro de uns 2 meses a gente vai ter condição Então, de... fica para o segundo semestre, Eu penso que sim. Penso que segundo semestre Mas, já de qualquer forma, parabéns. Nada Obrigado. melhor do que a informação, né? É democrática. Você só tem A informação acesso ao democratiza. direito ou aquele benefício a partir do momento que você tem a informação. Justamente. Parabéns, viu, Esse foi o vereador? primeiro projeto. Parabéns. Pena que teria outros aí. Mas agora nós vamos falar e vamos acompanhar também através de imagens do seu projeto de lei e também imagens do estacionamento. Porque agora nós estamos falando do seu projeto de número 35 Já do aprovado. ano passado, Aprovado esse. que fala sobre a reserva de 2% das vagas dos estacionamentos comerciais de Marília para deficientes físicos. E esse projeto já se tornou lei. Esse já é aprovado, já está no ordenamento, já está produzindo efeitos. E essa lei está sendo cumprida? Lá, nós estamos Vamos falar mostrando disso lá, agora. Tá vendo? Ali está o caput, né? A Isso, ideia inicial da lei, né? Isso. E aí, mas o senhor pode comentar. E aí nós estamos Pois bem. mostrando... Então, os olha, veja só, estacionamentos. nós temos uma imagem aí. O senhor pode Essa, comentar. por exemplo, está irregular, essa imagem. Essa gravura está irregular porque ela não atende às normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou te explicar Embora tenha sido feita pela Endurbe. recentemente, pela Endurbe, né? Então, a questão aqui é o seguinte. Então, essa imagem veio a calhar, até para mostrar... Você se colocou puder duas repetir de imagens. novo, Você né? colocou duas imagens ali interessantes. A primeira, essa não atende às normas técnicas. Certo. E eu vou te explicar por que ela não Então, atende. enquanto ela fica ali na tela, o senhor vai explicando. Um dos grandes problemas dos cadeirantes da cidade de Marília, cadeirantes é aquele cidadão que se serve de cadeira de roda, naturalmente. Eu digo isso porque tem muita gente que não sabe que o nome dessas pessoas é cadeirante. E eu sei disso pelas reuniões que fiz, enfim. Eu percebi o seguinte, o cidadão que usa a cadeira de roda, ele é por si um cidadão, via de regra, introspecto, não é uma situação regular, naturalmente. O que nós tínhamos percebido é que as vagas de estacionamento marcada desta forma como o espectador está vendo, ela ocupa o tamanho de uma vaga regular. Então, se uma vaga normal tem 2,5 metros para um carro normal, eles deixavam 2,5 metros para uma vaga para o cadeirante, que era o mesmo tamanho da vaga, e do seu outro lado, uma outra vaga, entrava 2 carros normais nas vagas e preservava aquela. Acontece que o carro com o cadeirante, quando ele entrava nessa vaga, tão somente simples como está colocado aí, ele não tem um espaçamento para abrir as portas. Há uma grande necessidade de uma operação para introduzir o cadeirante e retirar o cadeirante. Além de que isso demora alguns minutos. O que ele fazia então? Na impossibilidade, tem a vaga, mas lá dentro ele não consegue efetivar a remoção, então ele parava o carro no fluxo regular. E atrás dele, pessoas insensíveis buzinando, aquele que não estava vendo o que estava acontecendo lá no 6º no carro, 10º carro, xingava, ao ponto de sempre deixar um sentimento de culpa no cadeirante a partir da hora que ele precisa usar um direito. Então, o que nós fizemos? Fizemos esse projeto de lei dizendo o seguinte, que, primeiro, as vagas elas têm que ter aquela faixa lateral que está na imagem anterior, salvo o melhor juízo, não sei se é o caso de voltar a imagem. Volta sim. Essa O vaga... pessoal da edição lá também. Aí. Tá vendo? Lá em cima, aquela moto está profundamente cometendo um crime naquele lugar. O senhor vê que trouxemos a informação, né? Em tempo real, Se né? mostrasse bonitinho... Aquela moto não poderia estar lá, o carro ele entra ali e aquela parte daquela faixa lateral amarela é justamente o espaçamento para onde vai se abrir as portas
para que seja feita a introdução ou a remoção do cadeirante. Se um cadeirante para ali, aquela moto Ele já vai- impede certo. esse seu procedimento. É um desrespeito total, né? Absoluto. Então, esse projeto de lei número 35, ele já está feito. Ele alarga as vagas, ele coloca a faixa lateral dentro das normas da ABNT, levando a 3,5 metros o espaçamento reservado para essas vagas. Esse é um aspecto do projeto. E aproveitando então aquela imagem que o senhor acabou de ver, que a nossa equipe fez recentemente, inclusive para atender e ser compatível com os assuntos. O senhor disse que ela está irregular. A moto naquela faixa Não, amarela está a irregular. faixa anterior. A faixa anterior. A moto, evidentemente, a faixa correta, o senhor viu que está ali, mas teve o motociclista que resolveu parar ali. Aí é o erro do motociclista. A faixa anterior, o senhor disse que ela, se puder mostrar, ela está irregular. O que fazer... mostrando lá. O que fazer para regularizar essa faixa? Provavelmente essa demarcação fora feita baseado em alguma lei anterior que não preconizava a ideia dos 3,5 metros da faixa lateral. Então, Isso em ninguém tese... fez um teste antes, né? porque a legislação não era clara com relação a isso. Então o sujeito se sentiu obrigado em fazer uma faixa como essa e fazia. No entanto, essa nossa lei, ela está dizendo que isso está errado e que deve ter a faixa lateral. O que está sendo feito nesse momento para que isso possa ser cumprido efetivamente? Primeiro... corrigido, nesse caso. Eu não acho que isso foi maldade de quem fez. Até pela imagem não deve ser uma faixa, uma marcação tão recente, isso deve estar reportado antes da lei. Então não é a questão da maldade propriamente Mas veio a calhar o exemplo. Foi fantástico. Esse projeto ele diz o seguinte, que 2% das vagas em um recinto, como um shopping center, que tem 400 lugares, um supermercado grande que tem 400 vagas. 400 vagas. Lá ele tem que ter, no mínimo, 2% daquelas 400 vagas com essa marcação, com a faixa lateral. Supermercados grandes também, que tem acima de 10 vagas. Qualquer estabelecimento comercial, que é uma frente onde cabe 3 ou 4 usuários tão somente, não está enquadrado aqui. Quem tem 10 vagas para cima tem que reservar 2% dos seus estacionamentos privados para esse tipo de atendimento adequado nesse sistema da nova lei, marcação. que agora já é lei. 3,5 metros com a faixa lateral. E está sendo cumprido. Então, nós estivemos na Indurb essa semana agora, salvo engano, na segunda-feira ou na terça, a convite a uma convocação pública, inclusive, do Borella, que é o presidente da Indurb, e lá estavam vários policiais militares, estava a Associação Comercial, o Guto, estava o Saulo, que é o diretor do Shopping Marília, do Shopping Center Marília, e várias outras entidades representadas para discutir. E eu estava lá também, representei a Câmara Municipal, para discutir esta lei. Projeto. O que é o projeto que já virou lei. Já virou lei. Isso. Porque essa constatação de que não está sendo cumprida é muito real. E nós estávamos discutindo, vamos fazer uma segunda rodada agora. A Prefeitura vai intensificar a fiscalização. A Indurb, nós cobramos a Indurb formalmente de uma fiscalização mais adequada. Estava lá o Major Siriani, que é o chefe do trânsito aqui de Marília, com a equipe dele para demarcar adequadamente o solo. Nós estamos perseguindo isso aqui, porque um projeto de lei é como um filho. Você gesta o projeto de lei, depois o autor quer ver o projeto cumprido, atendido. Eu estou em cima disso. Eu acho que dentro de uns 15 dias deve sair uma resolução definitiva de como efetivar esse projeto e daqui uns dias a população vai ver. Se bem que nós já estamos olhando nas ruas. As ruas já estão marcadas com aquela faixa zebrada lateral. Nós estamos tendo avanços. Não é o ideal, mas estamos perseguindo a perfeição para que o usuário do sistema, o cadeirante, o deficiente físico, o idoso, possa ser respeitado nessa cidade. Vereador, no próximo bloco nós vamos falar também de outro projeto de lei do senhor, o 37/2011. Esse já virou lei também? Esse já virou lei, está parcialmente implantado e eu fui lá cobrar também esse projeto. E recebi a promessa de que nós vamos efetivá-lo de uma forma plena e depois no retorno eu vou explicar exatamente isso. Ele cria vagas especiais para veículos dirigidos ou conduzidos por deficientes nas principais vias públicas aqui da cidade de Marília. E o senhor pede mais ainda, que aliás deveria ser uma determinação, uma obrigação, sobretudo dos poderes públicos, Câmara Municipal, Prefeitura e os órgãos públicos, as autarquias,
como o DAI, como a Indurb, que não é uma autarquia, mas é uma empresa pública, deveria ter um link, ou seja, um site com todas essas informações. Exatamente. E é isso que nós vamos discutir no próximo bloco. Com a palavra de hoje, recebendo o vereador Marcos Custódio. Até já!